e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Toda a minha vida eu já entreguei ao meu Jesus. Sou templo e morada do Espírito Santo de luz. Já renunciei tudo que eu tinha e já não faço planos e nem posso agir, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu fizer é porque Ele já me ordenou. Onde pôr a planta dos meus pés, Ele está na direção. Ele me sustenta, Ele me conduz, Ele me ajuda a carregar a cruz. Em todos os momentos eu dependo inteiramente de Jesus. Não posso dizer se Ele não mandar, não poderei ir se não me enviar. Ele é quem faz a obra e eu apenas sou um vaso de honra nas mãos do Senhor. Abra minha boca e Ele fala aos corações, estendo as mãos e Ele abençoa. O Espírito de Deus está sobre mim e a cada dia Ele me aperfeiçoa. Posso dizer se Ele não mandar, não poderei ir se não me enviar. Ele é quem faz a obra e eu apenas sou um vaso de honra nas mãos do Senhor. Abra minha boca e Ele fala aos corações. Preciosos ouvintes, em nossa crônica de hoje, em nosso programa, nós estamos refletindo, meditando um pouco sobre o poder de um homem verdadeiramente agradecido a Deus por todos os seus benefícios. Por todos os seus atos. Meditamos nisto porque a Bíblia Sagrada, ela nos sugere sermos agradecidos e reconhecermos tudo o que Deus tem feito por nós, tudo o que Deus tem derramado em nossas vidas. No Salmo 136, versículo 1, nos diz o salmista Davi: louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. No verso de número 4, nós somos estimulados pelo salmista a louvarmos a Deus, sermos agradecidos a Ele, porque Ele só faz maravilhas. Foi isso que Davi disse no Salmo de número 136, no versículo de número 4. Davi disse que Ele, Deus, só faz maravilhas. E Ele vem e nos estimula a sermos agradecidos a Deus. Ser agradecido é reconhecer. Os versículos 5 e 6 do Salmo 136, este grande e poderoso Deus, Ele fez os céus e a terra. Davi nos disse que este grande e poderoso Deus, Ele estendeu a terra sobre as águas. Ele nos diz que este grande Deus, Ele fez o sol, Ele fez a lua, Ele fez as estrelas. Ele narra exatamente aquilo que nós encontramos lá no livro de Gênesis, quando a Bíblia nos fala sobre a criação, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E ali nós encontramos então Deus na criação. Nós encontramos no capítulo 1 de Gênesis,
Deus dizendo haja luz, e foi exatamente o que Davi disse também no Salmo de número 136, no versículo 4 e 5, que Deus estendeu os céus e a terra sobre as águas, e o sol e a lua. Nós encontramos isso em Gênesis. A Bíblia diz que fez Deus separação entre luz e trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou Deus de noite. A Bíblia diz que Deus fez uma expansão no meio das águas, e disse, haja separação entre águas e águas. Ele fez uma expansão, e então fez uma separação entre as águas e a porção seca. Isso tudo nós encontramos, ele criando, ele falando a sua palavra, e a terra então produzindo ervas verdes, ervas que deem semente, como ele disse. Ele disse, haja árvores frutíferas, árvores que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Nós encontramos o Senhor Deus na criação. Por isso chamamos ele Deus que criou os céus e a terra. Deus que fez tudo, que desenhou tudo, que projetou tudo. Ele mesmo arquitetou e executou o seu plano. Ele desenhou a planta e ele veio e executou aquilo que ele colocou na sua planta. Deus pensou, sua palavra, sua voz, sua boca falou e tudo veio à existência. E o salmista Davi, ele nos estimula a louvarmos esse Deus. Ele diz, louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Davi disse, louvai ao Senhor porque Ele só faz maravilhas. Olhe para os céus com seus bilhões e trilhões de estrelas. Olhe para o sol, olhe para a lua. Olhe para os oceanos, os mares, os rios. Olhe para o solo sobre o qual estamos pisados. Olhe para a perfeição que é o ser humano, ou seja, uma obra-prima. Não há mecanismo, não há tecnologias, não existem invenções humanas que possam chegar perto da perfeição que é o homem. O homem é a obra mais perfeita de Deus. E o salmista Davi vem e nos estimula, nos motiva, nos incentiva a louvarmos a Deus. E ele chega a dizer no versículo 23 do Salmo 136, que Deus, este Deus tão glorioso, esplendoroso, magnífico, que criou os céus e a terra, Davi disse que ele se lembrou de nossa baixeza, se lembrou de nossa fragilidade, de nossa debilidade, de nossa vida tão fútil, tão banal, tão passageira. Ele se lembrou de nós, criaturas que fomos criados por Ele, mas infelizmente ou felizmente estamos aqui dentro do tempo. Davi nos motivou a louvarmos a Deus. Ele disse, louve, agradeça a Deus, porque Ele teve misericórdia de nós e se lembrou de nossa baixeza. Salmo se lembrou de nossa humilhação. Salmo 136, versículo de número 23. E enfim, são inúmeros e inúmeros os versículos da Bíblia que nos motivam a louvarmos, a sermos agradecidos a Deus. E isso não é só o cristão. A Bíblia Sagrada incentiva todos os homens a louvarem a Deus. No Salmo 117, no versículo 1, ele disse, louvai ao Senhor todos os povos, independentemente do seu credo religioso, ou se as coisas vão bem ou mal para você, independente da nacionalidade, independente da raça, da tribo, da língua. Davi, ele nos motivou nos Salmos 136, 130 e enfim, muitos outros salmos. Ele nos motivou no Salmo de número 117, ele nos motivou no Salmo de número 118 a bendizermos a Deus, a sermos homens agradecidos. E ele vem e ele então disse, louvai ao Senhor todos os povos, dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Salmo 118, versículo 1. Dai graças, sede agradecidos por ter um Deus como este. É isso que Davi está falando, porque ele responde, ele chega a dizer isso, a oração do angustiado. Salmo 118, versículo de número 5, porque ele responde a oração do aflito, do triste, daquele que está desconsolado, daquele que sofre, daquele que geme, daquele que padece. Davi disse, se ele se lembrar de mim, foi o que Deus disse, e Davi expressou isso bem nos seus salmos, se ele se lembrar de mim e clamar a mim, eu vou responder a oração dele. Então vem Davi e nos motiva a sermos pessoas, a sermos homens agradecidos,
a este Deus tão glorioso, tão esplendoroso, que criou os céus e a terra. Por que é que a Bíblia Sagrada, por que é que os Salmos de Davi especialmente, ele nos estimula tanto assim a sermos agradecidos? Por que é que ele nos motiva dessa maneira? Nos aconselha tanto a sermos agradecidos? É devido à importância que há, é devido ao poder que existe dentro desse assunto, dentro desse tema, ser agradecido ou gratidão a Deus. Falar sobre gratidão, meus caros ouvintes, isso é uma necessidade constante para nós homens. Este é um assunto que nós poderíamos falar dele dia e noite e ainda seria pouco, porque ninguém é tão agradecido assim que não possa ser mais. E ninguém, meu caro ouvinte, que pensa ser tão agradecido, ele de fato ainda é o suficientemente grato, o quanto deveria ser a Deus por todos os seus atos e seus feitos maravilhosíssimos. Por isso que falar de gratidão é uma necessidade constante para nós homens. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do versículo de número 16, sobre esse tema. E não só em 1 Tessalonicenses 5,16, mas também no capítulo 2, versículo 13 de 1 Tessalonicenses e muitos outros lugares. Ele escreve sobre a importância de ser agradecido. Paulo chega a dizer, no capítulo 5, verso 16 de 1 Tessalonicenses, ele diz assim: esteja, pois, sempre alegres, dando graças a Deus por todas as coisas. Paulo disse, dando graças a Deus por todas, não por algumas, mas por todas as coisas, até aquelas que nos ferem, que nos machucam muitas vezes. Paulo nos diz, dê graças a Deus por essas coisas, porque essas coisas nos ensinam, nos moldam, é uma escola, essas coisas nos ajudam a buscarmos paciência, tolerância. Ele disse, dê graças a Deus por todas as coisas. Em 1 Tessalonicenses 2,13, o apóstolo São Paulo disse, damos a Deus, graças a Deus, sem cessar. O que a Bíblia, meu amado ouvinte, ela nos diz tantas e tantas, reiteradas vezes assim, para sermos agradecidos? É porque há poder. Eu vim aqui nesse programa de hoje para te falar isto. Não importa o que você está vivendo, passando, ainda assim busque, nem que seja um motivozinho, por menor que seja, para expressar sua gratidão a Deus. A gratidão é algo muito poderoso, muito eficaz para poder mudar, para poder abrir a visão, dar visão. O espírito, o ser realmente grato, talvez você não saiba disso, mas isso pode até mesmo produzir saúde na vida daquele que é agradecido. Isso é um tônico para o ser humano, ser mais agradecido. Gratidão traz felicidade, gratidão traz bem-estar, gratidão traz o sentimento de realização. A gratidão, ela é um tônico para o ser humano, que a pratica, que a respira, que a vive, que não abre mão de viver uma vida aqui nessa terra, independente dos resultados serem bons ou maus. De momento, ele não abre mão de ser agradecido. Aquele homem, este homem que não abre mão de ser agradecido, que toma a gratidão como um tônico, como um energético, vamos dizer assim, como uma vitamina para poder nutrir a sua vida espiritual, sua vida emocional. Esse homem, ele com certeza vai mais longe do que os outros, tem mais oportunidade do que os outros. Queira ou não, ele será mais contemplado por este puro, dócil, límpido, claro sentimento que é o ser agradecido. A gratidão está comprovado pela própria psicologia positiva. Ela é um antídoto contra muitas e muitas doenças psíquicas, emocionais. Também um antídoto contra muitas doenças físicas. Há pessoas que estão doentes
estão enfermas emocionalmente, psicologicamente, digo agora como um pregador do Evangelho, espiritualmente estão doentes. Por quê? Porque não sabem ser agradecidas a Deus pela vida que Deus deu, pela família que Deus deu, pela condição que Deus deu, pelo mesmo sendo pouco, pelo pouco que Deus deu. Isto é um remédio, isto é saúde, isso é um antídoto contra este mundo que vive um tempo de verdadeira neurose, que vive um tempo de verdadeiras enfermidades e mais enfermidades emocionais, hoje como nunca antes, em qualquer outro tempo. A depressão está aí, é o mal, é a doença do século. Quantos deprimidos só estão deprimidos porque não sabem respirar a gratidão, não sabem respirar a felicidade que produz esse dócil sentimento de ser agradecido. A gratidão é um remédio contra as doenças. A gratidão é um verdadeiro comprimido, um verdadeiro tratamento. É um verdadeiro coquetel que vem para poder destruir a ansiedade, essa ansiedade demasiada que esse rapaz tem de ver a coisa acontecer, que essa moça tem de ver a coisa acontecer, que esse homem tem, que essa mulher tem de ver a coisa acontecer. A ansiedade excessiva, demasiada, tem adoecido a muitos. É uma enfermidade. E o ser agradecido dosa isso, diminui a ansiedade demasiada. Aquela ansiedade que tira a paz, que tira o sono, que tira a felicidade, que tira a pessoa do bom convívio com os pais, com os amigos, com a sociedade. Seja agradecido. A gratidão, isso aonde ela entra, esse sentimento, essa virtude tão gloriosa, aonde ela chega, ela aniquila o ressentimento, ela tira o sentimento ganancioso. Aonde a gratidão reina, aonde ela impera, não há inveja, não há depressão. O agradecido não tem tempo, não tem lugar para ser invejoso, não tem espaço nele para ser deprimido. O agradecido não há tempo para ele ficar guardando, procurando um cantinho no seu coração, na sua mente, para guardar ali um ressentimento, que é um veneno que mata a própria pessoa. Sabe, meus amados ouvintes, essas coisas eu julgo que elas são importantes. Gratidão, isto é um remédio contra essas doenças. Isto é um remédio que ameniza ou que resolve definitivamente esse problema. Há pessoas que não precisariam de medicamentos, de tratamentos, de ir a psicólogos, de ir a psiquiatra. Nada contra essa medicina que Deus deixou aí para nos abençoar, nos ajudar. Mas muitas vezes não precisaria de ficar internado em clínica se você tivesse sido mais agradecido a Deus por todas as coisas que Ele permite ou permitiu acontecer em sua vida. O homem verdadeiramente agradecido, com certeza, ele tem coisas melhores ao seu respeito. Filhos de Deus são agradecidos. É você um filho de Deus? Então você não vai sair murmurando, blasfemando, queixoso da sorte, espraguejando tudo e todos. Filhos de Deus são agradecidos. Quem não são agradecidos, meus amigos, são aqueles que estão dentro de 2 Timóteo, capítulo 3, na profecia de Paulo aos últimos dias, a esses dias que nós estamos vivendo. Paulo disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Versículo 2, ingratos e profanos, desobedientes a pais e mães. Isto é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. Estes aqui é que são os ingratos, os homens dos últimos dias, que a Bíblia diz aqui em 2 Timóteo 3, versículo 3, que perderiam o afeto natural. Perder o afeto natural, isso afeta definitivamente a capacidade de ser um ser agradecido. Se ganhas muito ou pouco, seja agradecido. Você pode não ser um conformado, acomodado, buscar o teu melhor,
mas seja grato à provisão que está te sustentando no momento. Não saia a maldizer, a blasfemar, seja grato, porque se você for grato a Deus, Deus te colocará sobre mais. Deus te abrirá portas melhores. Deus te susterá ao longo da caminhada. Há muito que caminhar ainda. Melhor é que caminhes com gratidão no teu coração, porque os filhos de Deus são agradecidos. Por isso são abençoados. Digo, os verdadeiramente agradecidos. Porque há muitos homens que dizem: não, eu sou agradecido, muito obrigado. Mas quando damos um zoom, vamos aproximando mais, descobrimos que a pessoa está enganando a si mesmo, que ela não é agradecida coisa alguma. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque não há frutos. A melhor coisa para identificar a árvore é o fruto. Muitos dizem: eu sou agradecido. Mas aonde está o fruto do agradecimento? Se você vê a manga na mangueira, você sabe que é um pé de manga. Se você vê a maçã na macieira, você sabe que ali é um pé de maçã. Se vê o figo na figueira, você pode nunca ter visto e conhecer um pé de figo ou uma figueira, mas se você viu o figo, você logo identificou que árvore é aquela. E Jesus diz: pelo fruto conhece a árvore. Muitos dizem: olha, eu sou uma figueira, mas nunca dei um figo. Eu sou uma macieira, mas nunca dei uma maçã. Eu sou uma mangueira, mas nunca dei uma manga. Eu sou um cristão, mas não manifesta o fruto do Espírito. Eu sou agradecido, mas aonde estão os frutos que acompanham? Aonde estão os resultados que acompanham a vida agradecida? Sou grato. Ora, mas reclama tanto, maltrata tanto, é tão amargurado, tão sem esperança, tão sem fé, tão sem amor. Como assim você é agradecido? O agradecido não é amargurado. O agradecido, ele aprende também a exercitar a fé. O agradecido não é um ressentido. Ele pode até se ressentir, mas logo, logo a gratidão que ele tem a Deus por todas as coisas, pela bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela criação, por aonde ele olhar, ele vê o dedo, a mão, aquilo que Deus projetou. A gratidão logo vem e cura o ressentimento, e ela tira a dor que porventura os problemas, as dificuldades, as intempéries da vida, os mal-entendidos possam vir causando. Não, aquele que é agradecido não sai a murmurar. Eu sou grato, muitos dizem, mas reclama de tudo o tempo inteiro. Pode receber o quanto for, está reclamando. Pode trabalhar aonde for, em qual posição for, ele estará sempre reclamando. Não haverá nenhuma posição boa e não haverá nenhum salário bom para aquele que é ingrato. O ingrato, não há nenhuma mensagem boa, nenhuma igreja boa, não existe nenhum conselho bom, não existe ninguém bom. E ele até vai lá para a Bíblia e pega um versículo da Bíblia: ninguém é bom, só Deus. E ele se baseia nessas coisas para justificar sua amargura, para justificar seu espírito ingrato. Sou agradecido. Então pergunto: onde estão os frutos de uma vida agradecida? A gratidão faz a pessoa, meu caro ouvinte, a gratidão faz o homem mais dócil, mais otimista, mais retribuidor, mais feliz. Feliz com Deus, com a vida, com a esposa que Deus deu, o marido, os filhos que Deus deu. O agradecido, ele é grato pelas minúcias, as pequeninas coisas que acontecem na sua vida, já é motivo para ele ser agradecido. Um pequeno figo na figueira já o leva a agradecer. Uma pequena maçã na macieira já o leva a agradecer. Pequenas bênçãos de Deus, é tudo, é o que ele está esperando para levantar a Deus seus suspiros de gratidão. A gratidão traz docilidade, traz paz, traz mansidão, traz bondade, traz esse sentimento tão terno, tão maravilhoso, de sempre querer retribuir com o bem. O agradecido a Deus, ele age diferente. Ele tem frutos, condutas, atitudes. Pastor, eu sou agradecido. Então a tua vida, as tuas palavras, atitudes mostrarão isso se você for. Não precisa nem falar, sou. A vida mostrará. Os resultados da gratidão te seguirão. Se você é grato,
por Jesus Cristo, ter vindo um dia a esse mundo, morrido na cruz do Calvário, para poder salvar a nós homens pecadores? Se você é agradecido por Jesus Cristo, pela palavra de Deus que nesse momento entra na tua casa, chega até os teus ouvidos, com a grande possibilidade de descer ao teu coração e mudar, transformar a tua vida. Se você é agradecido, sua vida vai mostrar isso. Se você é grato a Deus por um dia ter dado o maior presente que Deus já pôde ter dado à humanidade, que foi Jesus Cristo. Jesus foi o maior presente que Deus deu à humanidade. Se você é grato pelo presente que Deus te deu, você vai aceitar esse presente, mostrando, o reconhecendo, mostrando que é agradecido. Você irá reconhecê-lo dentro do seu coração. Você irá aceitar o Calvário, mostrando que você realmente é agradecido por esse presente que Deus te deu, que foi Jesus Cristo, que foi o seu amor. Talvez você diga: ninguém liga para mim, ninguém me ama. Ei, Jesus Cristo te ama, Ele olha para você, Ele se preocupa com você, e se preocupa tanto que te fez ligar esse programa para você ouvir esta palavra. Isto é Deus pensando em você. É Deus te amando, é Deus querendo cuidar de você, é Deus, ó ovelhinha, querendo te pegar em seus braços, te tratar como aquela ovelha ferida, machucada, mas que escapou das presas de sangue daquele lobo voraz. Ora, meus amados, o agradecido, ele vai manifestar com a sua vida. Não vai adiantar alegar muito ser agradecido se não houver frutos. A gratidão produz uma vida diferente, frutos diferentes. É só olhar para a vida do agradecido, você sabe que ali está uma pessoa agradecida. Os comportamentos serão diferentes, totalmente diferentes daquele que é ingrato. Muitos ingratos dizem: sou grato, mas não demonstra gratidão. Se você é grato, você demonstrará com atitudes, com frutos. Se você é grato por Cristo, demonstrará aceitando-o, pedindo o seu batismo. Se é grato pela cura que Deus providenciou para ti, sou grato pela cura que Deus me deu. Muitos confessam: fui curado por Deus um dia, sou agradecido pela cura que Deus me deu, pastor. Se você é agradecido pela cura que Deus te deu, você aceitará o Deus que te deu a cura. Se você é agradecido pela família que Deus te deu, você aceitará, honrará o Deus que te deu a família. Se você é agradecido pelo emprego, pelo salário, pelo cuidado material que Deus tem concedido a você, você mostrará, aceitando o Deus que tem cuidado de você. Como não servir e não amar um Deus deste, que em todo o tempo cuida de nós? O teu comportamento, meu amigo ouvinte, está mostrando que você realmente é uma pessoa agradecida? Será que você e eu estamos carregando os resultados que a gratidão produz? Será que as nossas obras têm sido obras diante de Deus de quem realmente é agradecido? Palavras, comportamentos, condutas de realmente quem é agradecido? Os de fato agradecidos, eles serão menos raivosos, menos rancorosos, menos reclamadores, serão mais animados, serão menos deprimidos, ou não serão deprimidos, serão menos murmuradores, não reclamarão, serão menos invejosos, menos pessimistas. Talvez haja muitos doentes neste programa me ouvindo aqui, através desta emissora, e talvez você só está doente porque precisa ser mais agradecido, porque a gratidão, ela cura. Seja agradecido. Você não está precisando de uma campanha em uma igreja. Você não está precisando, meu amigo ouvinte, de sal e rosas e águas e etc. E tantos misticismos e simpatias religiosas. Estamos precisando de algo mais consistente, que transforme, que mude a vida do ser humano. Precisando de mais gratidão no coração. Gratidão pelo Calvário, pelo sangue de Jesus Cristo, pela palavra que nesse momento vai ao seu encontro, pela palavra que nesse momento quer transformar, quer mudar completamente a tua vida.
Sejamos de fato agradecidos. Os gratos, verdadeiramente agradecidos a Deus, vão carregar a felicidade, o hormônio da felicidade. Os verdadeiramente agradecidos a Deus, você não os verá empacados, travados. Pelo contrário, você os virá, mesmo em tempos de prova, dando graças a Deus, louvando a Deus e confiando, tendo as suas esperanças em Deus. Sejamos agradecidos a Deus. A gratidão é poderosa para mudar finanças, para melhorar as colheitas, para trazer chuva dos céus, para abrir as comportas divinas para nos abençoar. A gratidão é algo poderoso para fazer a salvação brilhar na tua casa, brilhar sobre a tua vida. Sejamos agradecidos, meus amados ouvintes, para sermos libertos. Não é preciso uma campanha de libertação. Você, sendo grato a Deus, tendo fé em Deus, pessimismo não te acompanhará. Amargura, complexos, falta de esperança, orgulho, estas coisas tão agressivas ao ser humano, tão destrutivas, estas coisas não mais terão lugar dentro de você, não mais acompanharão a tua vida. Seja um homem agradecido e elimine definitivamente de dentro da sua vida, do teu coração, dos teus sentimentos, os inimigos da salvação, os inimigos, meus amados ouvintes, inimigos do teu sucesso espiritual. Seja agradecido a Deus e creio eu que Ele fará de você um novo pai, uma nova mãe, um novo filho, um novo cristão. Ouvintes amados, gratidão por mais uma vez, em mais uma exibição deste programa, termos ouvido a pregação do Evangelho. Amém.